E aí, pessoal, finalmente a gente já está chegando na última parte de neuroquímica, numa aula que eu acho uma aula bastante especial, que é a neuroquímica da retina. Essa aula é bem rapidinha, bem básica, mas ela não é tão simples assim, porque a gente vai falar da estrutura do olho, saber onde que essa retina está, saber como ela está organizada e como ela funciona, para poder entender como é que é a neuroquímica da retina. Então ela não é simplesmente uma aula de neuroquímica em si, mas a gente vai ver algumas outras coisas, talvez até algumas curiosidades sobre a visão. Bora começar lá? Bom, quem lembra da última aula de catecolaminas que eu dei, meu nome é Luiz Carlos Monteiro, eu sou professor de Biologia e parabenizo, claro, vocês por estarem aqui na terceira Olimpíada Paraense de Neurociência, dessa vez EAD, né? E vocês podem enviar as dúvidas que vocês tiverem para esses dois e-mails aqui, luiz.monteiro@icb.fpa.br e doluiz@outlook.com. Bom, sabendo disso, bora começar a aula de verdade. O que a gente vai ver na aula de hoje? Primeiro, uma introdução sobre a estrutura do olho, onde que a retina está no olho em si, a gente vai dar uma passada pela microestrutura da retina, como é que essa retina está estruturada e como ela funciona, e enfim vamos chegar na fototransdução, que é a real neuroquímica da retina. Como que a retina, as células da retina vão fazer com que a luz se transforme de um estímulo externo para um estímulo nervoso, um estímulo interno. Bora começar então com essa introdução sobre a estrutura do olho. A gente começa com essa frase bem reflitão aqui mesmo, que é: os olhos são as janelas da alma. Por que eu coloco essa frase aqui pra gente? Essa frase ela é bastante real, por assim dizer. Apesar de ser bastante filosófico, poético, talvez. Se você considerar a alma aquilo que está relacionado à consciência, aquilo que está relacionado a algo psíquico, né? E que no final das contas está relacionado ao seu sistema nervoso, os olhos são as janelas da alma mesmo. Porque ali nos olhos eles embarcam uma parte do encéfalo. Uma parte desse sistema nervoso que está ali pronto para captar informações luminosas e transformar elas em informações nervosas que vão chegar ao cérebro e vão ser transformadas naquilo que a gente chama de visão, naquilo que a gente vê do mundo externo. Então, essa frase aqui, por mais poética que seja, os olhos são as janelas da alma, elas estão certas, porque os olhos vão abarcar mesmo uma parte do nosso sistema nervoso. Então, quando vocês estiverem olhando para outra pessoa nos olhos, lembrem-se disso. Vocês também estão olhando para parte do sistema nervoso dessa pessoa. Vocês vão estar olhando para a alma dela, entre aspas. Enfim. E, por falar nas janelas da alma, essas daqui são as janelas da alma. Meio feinhas, né? Porque a gente está vendo elas de lado e cortado. A gente está vendo o olho de lado e cortado. Ele tem esse formato aqui que parece como se fosse um ovo, né? Aqui oco por dentro, e possui um líquido que a gente chama de humor. Esse humor ele está aqui para fazer com que a pressão do olho seja contínua, não seja nem muito grande, nem muito pequena, e mantendo esse olho num volume bom para poder cumprir a sua função, né, de captar essa informação luminosa. Uma comparação que eu gosto de fazer é a mesma que o Shrek faz dele mesmo com as cebolas. Ele fala que ogros são como cebolas, né, porque as cebolas possuem camadas. E o olho é mais ou menos assim, sabe? Só que ele é como se fosse uma cebola oca. Ele possui algumas camadas e uma parte oca, que é onde está o líquido que eu acabei de falar. Quais são essas camadas, então, do olho? A primeira delas é a esclera, que é essa parte branca do olho, que a gente vê nas outras pessoas mesmo.
A segunda é a coroide. A coroide é uma camada do olho que está ali para irrigar a retina, que é a terceira camada. Está ali para nutrir a retina, para nutrir esse olho todo. Então, ela é bastante cheia de vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos, eles passam da coroide para a retina. Então, a retina aqui também é cheia desses prolongamentos de vasos sanguíneos que passam da coroide para ela. Numa visualização mais tridimensional, essas são as três camadas. A esclera, que é a parte branca. Bem aqui a coroide, se vocês, como vocês estão vendo, é cheia de vasos sanguíneos irrigando ele, irrigando a esclera e a retina, que é essa terceira camada aqui de baixo. Bom, o que vai acontecer é que esse olho aqui é projetado, ele possui algumas partes importantes bem aqui, por onde a luz vai passar. Primeiro por essa parte aqui da frente, que é uma lente, um buraquinho aqui, definido por esse músculozinho aqui colorido, né? E por essa outra lente, até chegar aqui na retina, que vai pegar essa informação luminosa de verdade e passar ela para o sistema nervoso central. Então, eu falei só que era um buraquinho ou então uma lente, mas elas possuem nome, e é por aqui que a luz passa antes. Primeiro ela passa pela córnea, que é essa lente bem aqui, depois pela íris, mas ela não passa exatamente pela íris a luz, ela passa por esse buraquinho definido pela íris aqui, que é a pupila. A pupila, ela vai aumentar de tamanho ou diminuir de tamanho em relação à íris aqui. Então, se a íris estiver relaxada, o tamanho da pupila vai aumentar. E se a íris estiver contraída, esse tamanho da pupila vai diminuir. Isso tem a ver com o quão iluminado está o espaço que você está. Depois de passar pela pupila, a luz passa por outra lente, que é o cristalino. Passando por aqui, a luz vai sofrer um processo que a gente, na verdade, vai passar por um fenômeno físico que a gente chama de refração. Essa refração vai fazer com que a luz, passando por essas lentes, ela convirja para um espaço aqui na retina. Tá vendo? Nesse espaço bem aqui da retina, a gente tem um leve valezinho, que é um espaço na retina que a gente chama de fóvea, e a gente vai ver isso melhor daqui a pouco, que é o lugar na retina que tem a maior sensibilidade à luz e a maior definição de detalhes, que capta a maior definição de detalhes dessa luz advinda do mundo externo, né? do ambiente externo. Essa daqui é a retina de vocês. Essa imagem aqui é mais ou menos como se vê num oftalmoscópio, em que você vê a retina como um todo, olhando pela pupila da pessoa, a pupila dilatada, né? Então você pode ver o interior do olho e aqui você vê a retina. Bom, a gente pode ver que a gente tem dois espaços aqui, né? Um espaço bem aqui, que é o que a gente chama de fóvea, que é aquele que eu falei para vocês, onde a luz vai convergir. Então, é um espaço de bastante sensibilidade à luz, né? E definição de detalhes dessa luz advinda de fora. E bem aqui, a gente vai ter uma saída, que é por onde vai o nervo óptico, que vai levar a informação de todo esse olho aqui lá para o sistema nervoso central para formar a imagem do que a gente está vendo, formar nossa visão mesmo. Perceba aqui também que a retina é bastante irrigada, né? Cheia de vasos sanguíneos. E é tão cheia de vasos sanguíneos, mesmo, é claro,
mesmo que na FOV a gente não tenha muito para poder ter uma boa visão, né? Assim, uma visão que não tenha muita interferência desses vasos sanguíneos, senão a gente veria esses vasos sanguíneos assim na nossa frente. Vocês podem ver isso num experimento bem simples, que é esse aqui. Façam como esse rapaz aqui no slide e olhem para cima, olhem para o teto e peguem uma lanterna, pode ser a lanterna do celular de vocês mesmo, e coloquem aqui do lado do olho, olhando para cima, e coloquem aqui. Façam isso no ambiente escuro, então desliguem a luz do quarto de vocês, ou da sala, cozinha, onde vocês estiverem estudando e ouvindo essa aula. Fazendo isso, vocês vão ver esses vasos sanguíneos aqui. Vocês vão estar olhando, de certa forma, para a retina de vocês, já que essa luz aqui vai projetar as sombras desses vasos sanguíneos. Então, vocês vão ver a retina de vocês um pouquinho. É um experimento bem legal, eu digo assim para vocês fazerem. Só tomem cuidado para que a luz da lanterna não vá direto no olho de vocês, senão aí vai ter problema. Pelo amor de Deus, é só do lado. Agora sim, a gente entra na microestrutura da retina. Eu vou pedir para vocês que não se preocupem muito com os nomes das camadas, muitos nomes que a gente vai falar aqui. Se preocupem mais em se lembrar quem são as células da retina e em como ocorre a fototransdução. Fazendo essa revisão, olha, a luz passa aqui, né, pela córnea, pela pupila, pelo cristalino, sofre refração e chega aqui na retina, naquele espaço chamado fóvea. Para a gente ver melhor como é a estrutura em camadas da retina, a gente pega um espaço aqui do lado e olha ele aqui, ó, aumentado para vocês. A gente pode ver primeiramente que é como se fosse 3 camadas, né? Bom, a gente tem essas células aqui, essas daqui e essas daqui. Cada célula dessa está fazendo sinapse, ou seja, está se comunicando com outras de cima, né? Então, essas células aqui estão se comunicando com essas daqui, que estão se comunicando com essas daqui. Percebam que os núcleos delas, né, e os corpos celulares dessas células estão todos agregados. Aqui, aqui e aqui. Então, eles estão quase que no mesmo nível. Se você fosse olhar isso no microscópio, você ia ver esses agregados de pontinhos pretos, que seriam os núcleos dessas células. Então, a gente define esses núcleos, essas camadas que têm núcleos, em camadas específicas, que a gente chama de camadas nucleares. A gente vai ter uma camada nuclear interna, uma camada nuclear externa. E bem aqui, a gente também vai ter uma camada que a gente poderia chamar de camada nuclear, mas a gente chama ela simplesmente pelo nome da célula que compõe essa camada, que é a camada de células ganglionares. Então, já peguem aí que essas aqui são as células ganglionares, a que estão mais internamente na retina. Por que eu falo interno e externo? Percebam que aqui o olho ele é como uma esfera oca, né? Como eu falei. Então, tudo que está virado para dentro dele, para dentro desse espaço oco, que a gente chama de lúmen, ou para que a gente chama de luz do olho, é um espaço interno do olho. Então, a camada nuclear interna, ela está mais próxima da parte interna do olho. E a camada nuclear externa, ela está mais próxima da parte externa do olho. Bom, além desses espaços que a gente tem núcleos de células, né? A camada de células ganglionares, a camada nuclear interna e externa, a gente também vai ter espaços onde a gente tem sinapses, ou seja, espaços onde a gente tem conexões. Esses espaços a gente chama de camadas plexiformes, ou seja, as camadas onde está tendo conexões de células.
entre as células ganglionares e essas células aqui de baixo e essas daqui de baixo também. Então, elas estão se comunicando. A esses espaços a gente chama de camadas plexiformes. Lembra que mais para cá a gente está no externo e mais para cá a gente está para o interno do olho? Então, essa camada plexiforme a gente chama de camada plexiforme externa e essa camada plexiforme a gente chama de interna. Perceba que a gente não nomeou uma camada, que é essa parte aqui dessas células que está diretamente ligada a esse epitélio pigmentado, que tem a função de nutrir principalmente essas células aqui, mas também toda a retina. Essa parte aqui é um segmento externo dessa célula aqui. Segmento externo por quê? Porque está virada para a parte externa do olho. Então, a gente vai chamar essa camada de segmentos externos. Mas segmentos externos de que célula? Que célula é essa daqui? São os fotorreceptores. Os fotorreceptores são as células onde a fototransdução vai ocorrer, ou seja, onde a luz vai passar de luz para a informação nervosa. E é bem aqui, nesses segmentos externos, que vai ocorrer a fototransdução. Essa camada a gente chama de camada de segmentos externos de fotorreceptores. Bom, são vários nomes. O que a gente precisa saber aqui é que existem várias células na retina. E, por existir várias células, a gente define camadas para essas células. Camadas onde tem agregados de núcleos, camadas onde tem conexões dessas células. E, claro, a gente define uma camada só para os segmentos externos de fotorreceptores. E por que a gente define essa camada? Principalmente porque é lá que ocorre a fototransdução, que é basicamente a função primordial da retina. Agora, bora ver essas células com calma. Aqui a gente tem outra representação dessas camadas. Percebam aqui os 3 tipos celulares que eu falei, esses daqui e esses daqui, e que a gente tem como se fossem pequenos intrusos entre essas células, né? Essas células aqui e essas daqui. Cada uma delas tem nome. Essas células aqui eu acabei de falar para vocês, que são os fotorreceptores. A gente tem 2 tipos de fotorreceptores. Um com esse formato mais de bastão e esse com um formato mais cônico, que é esse formato que dá o nome deles. São os bastonetes com formato de bastão e os cones com esse formato cônico. A gente vai ver daqui a pouco que eles são importantíssimos para a nossa visão. Mais acima nós temos uma célula bipolar, e ela não é chamada de célula bipolar porque ela fica triste em alguns momentos e feliz em outros e tem transtorno de humor. Não, é simplesmente porque ela tem 2 prolongamentos que vão para direções opostas, ou seja, para polos opostos. Então a gente diz que essa célula é uma célula bipolar, que também pode ser chamada de neurônio bipolar. E acima a gente tem a célula ganglionar. Lembra que ela define uma camada da retina? É a camada de células ganglionares, que são todas essas células aqui. Elas são muito importantes porque os axônios delas vão se fundir e formar o que a gente chama de nervo óptico. Ou seja, depois que a fototransdução ocorre aqui e a informação passa, ela passa para as células ganglionares e vai para o nervo óptico, lá para o sistema nervoso. Sim, e a gente tem as células intrusas, né? Percebam que todas essas células que eu falei para vocês, elas estão dispostas mais ou menos numa direção vertical, né? Elas estão dispostas verticalmente. Mas essas células aqui estão dispostas de outra forma. Essas células aqui, a gente diz que elas são células horizontais, essas daqui de baixo. A gente chama de célula horizontal. E essa aqui, que parece estar de cabeça para baixo,
é uma célula amácrina, que é só o nome que ela tem, tá? Não precisa se preocupar muito com esse nome. As células amácrinas e as células horizontais, percebam que elas estão bem perto das sinapses que estão correndo entre fotorreceptores e células bipolares, e entre as células bipolares e as células ganglionares. O que elas estão fazendo ali? Elas estão mexendo com essas sinapses, pegando informação e fofocando para as outras células. Então, elas vão ter uma função muito importante, que é de passar esse sinal que está vindo de um fotorreceptor só para várias células bipolares ou para alguma célula ganglionar. Bom, eu falei para vocês, mostrei a estrutura da retina, mas pode ser que tenha ficado algum problema em entender isso, porque parece que está tudo de cabeça para baixo, né? A luz chega bem aqui e os fotorreceptores estão aqui embaixo. Tem algum problema nisso? Enfim, a luz vem de lá de cima, né? Passa por essas células e chega nos fotorreceptores. Mas isso aqui não vai dar algum problema? Bom, pode ser que tenha algum problema na captação dessa imagem. Mas o que ocorre é que essas células que estão acima dos fotorreceptores, elas são transparentes. Então, o prejuízo para a visão é mínimo. Bom, depois que a luz chega aqui nos fotorreceptores, elas vão passar por um processo que a gente chama de fototransdução, passam para células bipolares, depois para células ganglionares e vão lá para o sistema nervoso central. Esse daqui é mais ou menos o resumo do que ocorre mesmo da fisiologia, né, dessa retina. Bom, eu falei também para vocês que existe uma parte ali no olho que a gente tem uma maior definição de detalhes do ambiente externo, e é onde quando a gente está olhando para alguma coisa, é aqui que a luz está caindo, na fóvea. Percebam que a fóvea tem essa depressãozinha aqui. Ela, na verdade, é uma depressão na retina. Porque as células que estão acima dos fotorreceptores, nessa parte da retina, elas vão estar inclinadas para um lado e para o outro. Por que isso ocorre? Porque quando a luz chegar aqui nos fotorreceptores, elas não vão ter passado por nenhuma dessas células. Então, o prejuízo aqui para a visão é quase nenhum, porque as células elas vão ter se inclinado para lá, então a luz vai passar direto nos fotorreceptores. Então a gente vai ter uma ótima qualidade de imagem. É claro, aqui onde a gente tem as células acima dos fotorreceptores, a gente não vai ter tanto prejuízo da visão, porque elas são transparentes. Mas para onde a gente está olhando, né, para onde a gente está para onde está o nosso foco, a gente precisa do máximo de qualidade de imagem. Então, é por isso que existe a fóvea. Espero que tenha ficado claro. Bora continuar aqui. Finalmente, a gente chega na fototransdução. E como eu falei para vocês, a fototransdução ocorre em células específicas ali da retina, que estão naquela camada mais abaixo, na camada mais externa, né? Ela ocorre nos fotorreceptores. Eu disse que a gente tem dois, né? O primeiro que eu falei é esse que tem um formato de bastão, e a gente chama ele de bastonete. Os bastonetes, eles estão envolvidos principalmente na nossa visão noturna. Basicamente na nossa visão quando nós estamos em espaços de pouca luminosidade. Como aqui os Chaves estão no cinema, com baixa luminosidade, as células que mais estão ativas ali na retina dele são os bastonetes. Por que a gente usa os bastonetes durante a visão noturna? Porque eles são altamente sensíveis à luz. Então a gente utiliza eles justamente por causa disso. Perceba que eles têm várias dessas camadinhas aqui que a gente chama de discos membranosos, porque são discos advindos da membrana dele, onde estão os pigmentos,
que vão absorver a luz. Já que ele tem muitos desses discos, ele também tem muitos pigmentos, então ele é altamente sensível à luz. A outra célula que a gente tem é essa célula cônica, que são os cones, justamente. Perceba que o segmento externo dos cones é menor que o segmento externo dos bastonetes e que eles possuem menor número de discos membranosos. Se eles possuem menor número de discos membranosos, eles são menos sensíveis à luz, então eles vão ser ativados somente com uma grande quantidade de luz. Ou seja, nós só vamos usar os cones quando o ambiente estiver bastante iluminado. Ou seja, a nossa visão diurna é feita pelos cones. Só que os cones não têm simplesmente um pigmento como os bastonetes, eles têm vários. Vários que eu digo, na verdade, são só 3. E esses 3 formam uma das coisas mais bacanas que a gente tem na nossa visão, que é a visão de cores. A gente só pode ver as cores ali da Estação das Docas, do ver-o-peso, das frutas que tem ali e de outros lugares por Belém que são coloridos por causa dos cones. Além da gente usar eles na nossa visão diurna, a gente utiliza eles para identificar as cores das coisas. Os cones são importantíssimos para mamíferos, principalmente primatas como nós, porque a visão de cores é extremamente importante para que a gente diferencie, por exemplo, uma fruta que não está madura e uma fruta que está madura, justamente porque a cor dela muda de acordo com a palatabilidade dela, ou seja, quando ela ficar palatável, quando ela der para comer aquela fruta, ela muda de cor. Bom, o importante que a gente tem que saber mesmo aqui é que bastonetes e cones são as células que vão conseguir fazer a fototransdução, onde a luz vai ser transformada em sinal nervoso. Bora ver como é que isso acontece. Mas antes eu deixei essa imagem aqui para vocês verem como eles são na realidade, né? Essa daqui é uma fotografia de microscópio eletrônico, uma microscopia de eletrônica de varredura. Nossa, quase que não sai. Uma microscopia eletrônica de varredura que está colorida. Então vocês podem ver aqui os cones de uma cor, né? E aqui os bastonetes de outra. Vamos lá, então. Antes da gente começar a entender bem mesmo a fototransdução, a gente precisa conhecer esse carinha aqui. Não vou nem me atrever a ficar explicando como é a estrutura química dele. A gente só precisa saber do nome dele, que é monofosfato de guanosina cíclico. Aí vocês vão falar para mim, não ajudou em nada, porque o nome também é enorme. Mas ele tem um apelido. A gente chama ele simplesmente por GMPC. O GMPC, dentro dos fotorreceptores, tem um papel muito importante. E é ele que vai definir principalmente como é que a fototransdução vai ocorrer. Qual é a função principal do GMPC? O GMPC, ele ativa canais de sódio. A entrada de sódio dentro de uma célula nervosa, se vocês tiverem prestado atenção no começo desse módulo de neuroquímica, faz com que a célula despolarize. E essa despolarização faz com que haja a liberação de neurotransmissores. Sabendo disso, que o GMPC está ali ativando canais de cálcio, sódio, deixando sódio entrar na célula e fazendo com que essa célula libere neurotransmissores, agora a gente vai ver exatamente como é que ocorre a fototransdução. A gente precisa entender 2 momentos principais em que vai ocorrer a fototransdução. A primeira é no escuro, quando há escuridão, quando há falta de luz,
a gente não vai estar transformando nenhuma luz em informação nervosa, porque a gente tem pouca informação luminosa, né? Então, no escuro, a gente vai ter, mesmo que isso pareça estranho, a gente vai ter a despolarização da membrana. No escuro, a gente vai ter uma alta concentração de GMPC, e essa alta concentração de GMPC vai fazer com que o sódio entre na célula. Já no claro, quando a gente tiver bastante luz, essa luz vai diminuir a quantidade de GMPC que tem na célula. Essa diminuição da quantidade de GMPC vai fazer com que esses canais de sódio se fechem. Se não entra sódio, a membrana hiperpolariza, essa célula hiperpolariza e deixa de liberar neurotransmissores. Então, é como se o fotorreceptor ele parasse de funcionar quando tem luz. É o inverso do que a gente esperaria, né? De que quando há luz, o fotorreceptor é ativado. Mas, na verdade, ele fica inativo, porque a membrana dele hiperpolariza. Então, aqui no escuro, a gente tem liberação de neurotransmissor, e no claro, a gente não tem essa liberação de neurotransmissor. O que acontece, basicamente, é uma inversão do sinal. Já que o fotorreceptor vai desligar, então as outras células, quando ele desligar, elas vão ser ativadas. Bora lembrar como é que funciona, qual é a direção, o caminho da luz pelas células da retina. Primeiro, a luz passa pelo fotorreceptor, do fotorreceptor passa para a célula bipolar e da célula bipolar para a célula ganglionar, cujos axônios vão se juntar formando o nervo óptico e levando a informação lá pro sistema nervoso central, lá numa parte do cérebro que a gente chama de prosencéfalo. O que ocorre é que, quando há luz, o fotorreceptor desliga e deixa de passar a informação para a célula bipolar. A célula bipolar faz uma inversão do sinal e ela liga, passando a informação para a célula ganglionar. É como uma inversão de sinal mesmo. Se o fotorreceptor desliga, fica negativo, a célula bipolar liga, fica positivo. Tanto o fotorreceptor quanto a célula bipolar não vão transmitir potenciais de ação. Somente a célula ganglionar vai fazer isso. Então, o fotorreceptor vai desligar, a célula bipolar liga, passando a informação para a célula ganglionar, que transforma isso em potenciais de ação que vão ser levados lá para o prosencéfalo. Essa dinâmica que eu falei da fototransdução é a mesma que ocorre tanto para cones quanto para bastonetes. Então, ela vai ocorrer mais ou menos dessa forma. A diferença primordial entre eles é, como eu falei para vocês, a sensibilidade à luz. Para bastonetes, essa sensibilidade é alta, e para cones ela é baixa. Por isso que a gente utiliza bastonetes na nossa visão noturna, quando há baixa luminosidade, então eles são super sensíveis à luz. Só que chega um momento em que eles saturam. Então, vem a presença dos cones, que tem uma sensibilidade mais baixa à luz, então eles precisam de maior luminosidade para começar a funcionar. Outra diferença, que já está interligada a essa primeira que eu falei, é a saturação. A saturação dos bastonetes é, relativamente aos cones, rápida. Então, ela é saturada rapidamente, porque é altamente sensível à luz, e a dos cones, relativamente aos bastonetes, ela é mais retardada, porque ela ocorre um pouco depois dos bastonetes, quando os bastonetes já não conseguem mais, já estão saturados dessa luz, entram os cones. Acho que aí deu para entender. Outra diferença primordial entre cones e bastonetes é a presença dos pigmentos. Para bastonetes, a gente tem uma opsina, que a gente chama de rodopsina. É o pigmento dos bastonetes. Esse pigmento que vai absorver a luz e vai, quando ativado, ele vai
diminuir a quantidade de GMPC dentro da célula. Aqui nos cones, a gente também tem os próprios pigmentos deles, mas a gente tem 3 tipos diferentes de pigmentos, e esses 3 tipos diferentes de pigmentos estão relacionados à cor, ao melhor, à energia dessa luz. Maiores intensidades de energia ativam cones, menores intensidades de energia ativam outros grupos de cones, formando o que a gente conhece por cor. Então, essa é a diferença primordial deles. Bom, esse é mais ou menos o que eu queria mostrar para vocês de fototransdução. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para esse e-mail, para esses 2 e-mails aqui. E é isso, obrigado, fiquem em casa.